Como analisar os seus concorrentes dentro do Instagram, como espionar esses concorrentes. Na prática, é como aprender com o que eles estão fazendo de bom e de ruim. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou ensinar você o que você tem que olhar dentro dos seus concorrentes para de fato otimizar a sua presença digital. Primeiro fator que você tem que analisar dos concorrentes é o crescimento, a taxa de crescimento. Você vai ver se a sua taxa de crescimento ela está acima da taxa de crescimento dos seus concorrentes. Então você sempre vai pegar o número de seguidores que o concorrente tinha no começo do mês, quantos seguidores ele terminou no final do mês, para que você entenda então a taxa de crescimento do seu concorrente e vai comparar com a sua própria taxa de crescimento. Outra forma também é você entrando dentro da MLabs, que é a ferramenta líder hoje para gestão de mídias sociais, para mensurar esse tipo de coisa. Lá você tem uma análise de concorrentes, lá você tem uma abinha da análise de concorrentes e ele já mostra para você a sua taxa de crescimento em comparação com até 5 concorrentes. Fica muito mais fácil do que você ficar calculando na mão. Segundo principal fator que você deve analisar a taxa de engajamento do perfil ou a taxa de engajamento média dos posts. Nesse caso, você tem acesso apenas aos dados públicos dos seus concorrentes. Você não sabe, de fato, qual foi o alcance dos conteúdos, certo? Você sabe só o número de seguidores que esse concorrente tem, o número de likes e comentários que esses posts têm, desses concorrentes. Então, o que você tem que fazer? Você vai pegar todos os posts dos seus concorrentes, vai colocar isso numa planilha e você vai pegar lá, post A, quantos likes, quantos comentários tiveram e qual era o número de seguidores que aquele perfil tinha daquele concorrente naquele momento. Você deve esperar pelo menos 48 horas após o término, após a publicação do post, né, pelo próprio concorrente, para poder fazer essa mensuração, para poder fazer esse tracking. Porque senão você vai pegar muito cedo, ainda vai ganhar likes, comentários e tudo mais. Então, pelo menos 48 horas. Aí você vai pegar, então, o número de seguidores que tinha naquele momento. Porque se você demorar muito e só fazer isso de uma vez só, lá no final do mês, o que vai acontecer? Bom, ele tinha um número de seguidores quando aquele post foi publicado, 30 dias depois ele tem um outro número de seguidores. Aí quando você for colocar isso em perspectiva, a taxa de engajamento vai ser irreal. E a taxa de engajamento ela é a seguinte, você soma o número de likes com comentários e divide pelo número de seguidores que o concorrente tem. Então você vai pegar a taxa de engajamento daquele post. E você vai fazer isso post a post. Dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Imagina fazer isso post a post, ficar acompanhando o concorrente todo dia que está postando, você vai lá e espera 48 horas e coloca e tudo mais. Mas tem uma forma muito mais fácil de fazer. Você gastaria, se fosse 5 concorrentes, você gastaria pelo menos uns 6 dias fazendo isso. Por mês, né? E se for acompanhando dia a dia, então você vai ficar 1 mês e meio acompanhando isso. O fato é, se você for na MLabs, naquela aba de concorrentes, você vai ter isso tudo em 1 segundo. Então você já colocando seus 5 concorrentes, ele já vai comparar a taxa de engajamento média dos posts dos concorrentes com o seu post. Mas é a taxa de engajamento pública, não a taxa de engajamento real, porque a gente não sabe o número de alcance. Então você vai conseguir já saber de cara qual é a sua taxa versus a taxa do concorrente. Terceiro principal fator que você tem que olhar é o número de posts que os seus concorrentes estão fazendo por semana e no total do período, por exemplo, de um mês. Então você vai ver o número de posts que você faz, o número de posts que os seus concorrentes fazem e vai criar uma correlação. Por exemplo, a taxa de crescimento do perfil. Os concorrentes estão crescendo mais do que você e eles fazem 2 vezes mais posts do que você por semana. Então fica já evidente de que tem uma pista aí. Eles estão criando mais conteúdos e aparecendo para mais pessoas ou tendo mais oportunidades de crescimento do que você. Então isso é um fato. Na MLabs também você já vai ter esse tipo de informação. Quantos posts os seus concorrentes estão fazendo por mês e por semana na média em comparação com você. Quarto principal fator é a análise de conteúdo em si. Então uma coisa é a taxa de engajamento, né? E você vai vendo ali o que tem em relação à sua taxa de engajamento. Outra coisa é você descobrir quais são os melhores posts dos seus concorrentes e quais são os piores posts dos seus concorrentes. E saiba que você vai aprender muito mais com os piores posts do que com os melhores posts. É aprendendo com o erro dos outros que a gente evita de fazer erros, não é mesmo? Então você vai ter que fazer, já que você tem aquela planilha, se você não quiser usar MLabs, você vai ter aquela planilha, vai ter que fazer aquela planilhão, gastar dias para poder analisar e fazer esse ranking. Quais foram os 5 melhores em termos de taxa de engajamento, quais foram os 5 piores em termos de taxa de engajamento. Entrar link a link
nos 5 melhores, nos 5 piores, e entender se existe uma correlação daquilo que foi melhor, daquilo que foi pior. Só que é por concorrente. Então, se você está analisando 5 concorrentes, você tem que fazer isso em todos e ver o que eles têm em comum. E aí anotando os insights, tá? Na MLabs a gente já mostra os 5 melhores concorrentes, os 5 piores concorrentes, muito rapidamente. E você pode isolar por um concorrente ou outro. Só quero ver do concorrente A, só quero ver do concorrente B, ou quero ver de todos ao mesmo tempo. E o que é legal também é que às vezes você está fazendo uma análise de concorrentes, mas você só tem, sei lá, 3 concorrentes. Você pode usar, então, os 5 slots que tem lá no MLabs, 3 para analisar concorrentes e 2 para analisar benchmarks, para você colocar ali perfis que você admira, até mesmo de fora do país, que não concorre diretamente com você, mas que você sabe que faz um bom trabalho no mesmo setor. É uma das melhores formas também de você entender aquilo que funciona, aquilo que não funciona. Quinto principal fator que você deve analisar é o uso de hashtags, porque você vai aprender quais são as hashtags que os seus concorrentes usam que você ainda não está usando, e portanto são oportunidades. Você tem as suas hashtags e você tem que analisar quais são as hashtags que você usa e que os outros já usam, quais são as hashtags que você usa que os outros não usam, quais são as hashtags que você não usa e que os outros usam. Então você vai enxergando as oportunidades e avaliar também se faz sentido, né? Você usar. Às vezes é uma hashtag proprietária daquele concorrente, você não vai usar. Então você tem que analisar, vai lá dentro do meta hashtags, digita essa hashtag que é de oportunidade, que você não usa e os outros usam, e veja a incidência de posts sobre essa hashtag. Veja se de fato ela tem relevância para o seu negócio e se tem posts em português do Brasil. Então sempre olhe pelas hashtags que são em português, que descrevem conteúdo e que sejam mais usadas, entre 500 mil e 2 milhões de publicações. Às vezes o concorrente está fazendo cagada e você está replicando a cagada do concorrente. Então, evite de fazer isso. Sexto fator que você tem que avaliar é o dia e o horário de publicação dos concorrentes. E é muito legal porque você vai entender em que momento você posta, em que momento os seus concorrentes postam, na média. Tá? Dentro da MLabs, você também consegue ver esse tipo de informação, porque na mão é muito trabalhoso. Então lá você vai enxergar em que momento você publica, em que momento os seus concorrentes estão publicando mais, em termos de horário e dias de semana. Isso pode te dar uma pista para enxergar oportunidades. Vou postar quando os meus concorrentes postam, ou vou postar em outros horários para ter uma diferença. Então você tem que tomar uma decisão estratégica, e toda estratégia é uma decisão, tá? Mas ela tem que ser baseada em dados para que você possa testar. O mantra é esse: testa e vê os resultados. Dica final, você tem que analisar se o seu concorrente está sendo espertinho, está tentando só mascarar os resultados, principalmente no número de crescimento de seguidores. Às vezes você fala, nossa, a taxa de crescimento do meu concorrente é muito maior do que a minha, mas você pode validar se ele está comprando seguidores, se ele está fazendo sorteio, se ele está fazendo alguma coisa que não é legal, que não é uma prática boa. Você pode usar a ferramenta Social Blade para isso. Você coloca lá o arroba do seu concorrente, e o Social Blade vai te mostrar picos de crescimento de seguidores, anomalias de crescimento de seguidores, se ele está sangrando, se ele está perdendo nos outros dias e ele cresce, de repente, e perde nos outros dias. É o típico gráfico de sorteio não autorizado, ou compra de seguidores e tudo mais. Tem uma outra ferramenta chamada Hype Auditor, que você pode ver a qualidade dos seguidores de qualquer perfil. Então é paga, uma ferramenta paga, mas vale a pena para que você coloque o arroba lá do seu concorrente, ou do benchmark, e veja a qualificação da audiência deles. Quantos por cento são pessoas reais, quantos por cento são influenciadores, quantos por cento são bots, fakes, quantos por cento são seguidores em massa, que seguem mais de 1.500 contas. E aí você faz um comparativo com a sua base. É uma forma também de você mostrar para quem for, seja para cliente ou internamente ou para você mesmo, que apesar às vezes de você crescer menos, você está crescendo de uma forma mais qualificada, e isso é o mais importante, para de repente as pessoas acharem que você não está fazendo um bom trabalho, né? Às vezes você está fazendo um bom trabalho, os outros que estão tentando roubar no jogo. E esses foram os principais indicadores que você tem que analisar dos seus concorrentes para aprender com o que eles estão fazendo, de bom e de ruim, tanto para fazer também, ou para se inspirar, ou para ter uma estratégia em cima disso, ou para evitar e aprender com o erro dos outros. Curtiu? Então deixa aí nos comentários se você já faz alguma dessas práticas e qual dessas que você escutou eu falando aqui você vai fazer, tipo, amanhã ou hoje. E não deixe de testar gratuitamente a MLabs.